Pessoal, a Grayscale venceu o processo que tinha em tribunal contra a SEC. Eu acho que é uma notícia excelente, acho que vale a pena fazer este vídeo sobre isso. Vou tentar explicar o que é que se passou aqui e o que é o futuro para Bitcoin depois disto. Espero que as tuas férias tenham sido boas. Subscreve o canal se não fizeste, faz gosto, segue-me nas redes sociais. Então bora lá, a Grayscale tem o maior fundo de Bitcoin do mundo. Um pouco mais de 3% de toda a Bitcoin que existe no mundo está neste fundo da Grayscale. A questão é que a Grayscale quer passar este Trust Fund para um ETF, por N motivos. Por exemplo, aqui neste Trust Fund estamos a falar de FIIs de 2%, o que é bastante alto. E com ETF eles podem baixar bastante, em teoria, os FIIs. Por outro lado, neste Trust Fund tu não és dono daquele bocado de Bitcoin, ou de vários Bitcoins, não és, enquanto que num ETF és. A juntar a isto, nós temos todos a certeza que um ETF vai ser muito mais apelativo, é muito mais sexy, digamos assim, de um ponto de vista de investimento. Vai trazer mais investidores, a volatilidade vai baixar, traz maior confiança e não só o nome ETF em si traz mais confiança, mas é aquilo onde a grande maioria das pessoas, quando começam a investir e ainda não sabem o suficiente, ou querem investir e sabem, mas não têm tempo para estar sempre a olhar para o mercado, o que é que a malta faz? Mete dinheiro num ETF e siga. Para aqueles que ainda não dominam bem o que é um ETF, eu primeiro vou explicar isto em 3, 4 minutos. Pessoal, a melhor forma de dizer o que é um ETF é, imaginem, em vez de vocês comprarem uma ação de uma empresa e terem uma ação de uma empresa, compram uma ação de um ETF. As pessoas que já sabem o que é um ETF podem passar esta parte à frente. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Vocês, quando compram um ETF, na realidade estão a comprar uma ação que é uma bolsa de várias partes de ações de várias empresas. O ETF mais famoso do mundo é o SP500. E no SP500 o que é que vocês têm? Numa ação, digamos assim, numa parte de SP500, o que vocês têm é bocados de 500 empresas americanas. Neste caso, as 500 empresas mais valorizadas em bolsa. As 500 empresas que constituem este ETF que vocês compram, vamos supor, têm percentagens diferentes. Vamos supor que a Amazon e a Apple, que são as mais famosas e as mais valiosas, juntamente com a Microsoft e outras assim, têm um bocadinho mais de percentagem, e depois há outras que continuam a ser muito famosas, mas que não estão tão acima em termos de valorização. Vamos supor uma Coca-Cola, um McDonald's, têm uma percentagem mais pequena. E então, porquê é que os ETFs são bons? Porque mesmo que uma destas empresas de repente tenha uma desvalorização muito grande, ela só tem uma percentagem muito pequenininha do valor que vocês compraram. Então imaginem que vocês compram 1000 euros de um ETF que está ligado ao SP500. Vocês desses 1000 euros, se calhar 30, 40, 50 euros é Amazon, 20, 30 euros é Apple, vamos supor, e depois 3, 4 euros, 5 euros é Coca-Cola, 5, 6 euros, o que for, é McDonald's. E é tudo assim 500 empresas. Então o que é que um ETF acaba por ter de bom, mas de mau? Obviamente que se vocês quiserem apostar só numa empresa na qual acreditam muito e que acham que vai subir bastante, ela não terá um impacto assim tão significativo no SP500. Mas por outro lado, se vocês apostarem numa empresa e ela baixar muito, por comparação com o SP500, essa empresa sozinha baixa muito mais do que o SP500 no total. E neste caso, o SP500 é provavelmente a melhor forma de vocês verem como é que está o mercado mundial. Ou pelo menos é a mais usada. E como vocês podem ver, em 2013 nós estávamos aqui nestes valores, nos 150 dólares mais ou menos. Isto foi subindo e descendo, houve aqui várias recessões. A grande crise imobiliária que nós tivemos em 2018 é esta que vocês podem ver aqui. Isto que está aqui é o Covid, mas uma coisa é certa, isto depois vai sempre recuperando. E obviamente algumas empresas cresceram muito mais do que isto, mas isto é extremamente seguro. Até porquê? Porque se uma das empresas que está no SP500 de repente falir, ela é trocada por outra, de maneira a que não tenhamos aqui empresas falidas dentro do SP500. Não, porque ela deixa de estar dentro das 500 mais valiosas e então é esta troca. E o próprio ETF é que vai fazer esta gestão de ações de maneira a que vocês não tenham que estar sempre a olhar para o mercado. O mesmo vai acontecer com Bitcoin e depois, muito mais para a frente, vai acontecer com outros ETFs. Vocês vão ter ETFs de criptomoedas no geral, vão ter ETFs de altcoins, vão ter ETFs de criptomoedas parecidas com Ethereum, vão ter ETFs de criptomoedas que sejam segunda camadas, ETFs de criptomoedas ligadas a jogos ou outras coisas, ou NFTs, ou o que for. Aos poucos isto vai-se abrir tudo, desde que não bata nas regras que a SEC vai tentar garantir. Eu estou a mostrar-vos este ecrã aqui no gráfico da XTB, que patrocina o vídeo de hoje, e vocês, como podem ver, tivemos aqui uma fase muito má aqui, por exemplo, na crise de 2018, tivemos a crise do Covid, mas a verdade é que o mercado foi recuperando.
A meio de 2021 tivemos o ponto mais alto, depois começou esta crise da inflação, dos juros, em que tivemos aqui altos e baixos e batemos aqui no momento em que a inflação começou a descer nos Estados Unidos e a partir daí temos vindo a recuperar aos poucos e agora já estamos minimamente perto do valor mais alto de sempre. Se vocês quiserem inscrever na XTB, eu deixo o link em baixo, vocês aquilo que depois têm que fazer é escolher se querem começar com uma conta real ou com uma conta demo. Na conta demo vocês podem comprar e vender à vontade, vocês não estão a usar dinheiro verdadeiro. Quando passarem para a conta real, como está aqui em cima, vocês chegam aqui, mandam depositar fundos e depois terem aqui o vosso dinheiro, vocês só têm que procurar aqui o que quiserem. Imaginem que vocês querem comprar alguma coisa deste índice, do US500, pessoal, é um qualquer, vocês façam a vossa análise, eu estou a utilizar aqui um simplesmente random. Vocês chegam aqui, dizem quanto é que querem comprar, 0,1, 0,01, o que for, carregam aqui e compram. Quando se carrega aqui é para fazer short, quando se carrega aqui é para comprar, isto costuma estar a vermelho, isto costuma estar a verde, hoje isto está a preto porque o mercado está fechado, vocês depois só têm que clicar aqui, aparece um pop-up para vocês validarem que é mesmo o que querem fazer, comprar aquela quantia com aquele valor e a seguir mandam comprar e está feito. Para aqueles que não dominam bem o quanto um ETF pode ser interessante, vejam os vídeos em que eu falo sobre como começar a investir e às vezes com 1€ por dia vocês podem chegar a 30, 40 anos, vocês podem chegar a 1 milhão de euros e ter 1 milhão de euros na conta depois para a vossa reforma é de sonho. Se vocês repararem, todos os livros que vocês possam ler sobre investimentos, sobre como começar, por exemplo, ou como fazer o investimento mais seguro dentro de um certo ativo, todos falam de ETF. Falam do Nasdaq, do S&P 500, de N ETFs que possam investir por aí. Falta um ETF de Bitcoin. Existe um ETF futuros de Bitcoin. E a grande questão é exatamente essa. E porquê? Porque a SEC, há uns tempos, rejeitou o pedido de ETF da Grayscale. E rejeitou com questões de segurança, com questões de que aquilo não estava dentro dos acordos para conseguir assegurar a liquidez e os investimentos dos investidores e por aí fora. A questão é que a SEC rejeitou da Grayscale, rejeitou, por exemplo, da ARK Invest e da Fidelity e mais uns quantos. E nenhum deles fez nada, mas a Grayscale pôs a SEC em tribunal, processou e disse não. Se a SEC aprova os futuros de Bitcoin, então também tem que aprovar o spot de Bitcoin. E foi com este argumento que a Grayscale tentou vencer o caso. E a verdade é que conseguiu. E aquilo que eu vos posso dizer é que qualquer processo que seja colocado contra a SEC é, de um ponto de vista institucional e até de marketing, um risco enorme. Só que neste caso correu bem. E isto tornou-se bastante mediático porquê? Porque se a SEC perdesse este processo, então muito provavelmente o ETF spot de Bitcoin da Grayscale tem que ser aprovado e todos os outros que entretanto fizeram o pedido. E eu falei da BlackRock aqui mais ou menos há uns 2, 3 meses, foi quando eles fizeram o pedido e disse, pessoal, se a BlackRock está a fazer finalmente o pedido do spot ETF de Bitcoin, eles devem saber que isto mais cedo ou mais tarde vai ser algo aprovado. E a verdade é que provavelmente o que vai ser aprovado é este da Grayscale e todos os outros que estão atrás e que estejam parecidos com o da Grayscale terão que ser aprovados. Porquê? Porque nos Estados Unidos estas leis criam depois o chamado precedente e aquilo que acontece é, tal como aconteceu no precedente de o ETF de futuros ao ser tão parecido com o ETF de spot, tendo em conta que aquilo que a SEC argumentou para não aceitar o spot ETF aqui não funcionava e eles são iguais nesse aspecto, então os dois acabou por existir um precedente um em relação ao outro e é por isso que este ganha. A questão é que depois todos os outros ETFs sejam parecidos com este, ou a SEC arranja novos argumentos para não aceitar o da Grayscale e não aceitar os outros todos, ou então todos os outros acabarão por ser aceitos nos próximos tempos. Claro que neste caso, ser o primeiro é uma vantagem competitiva grande, não digo que seja muito, muito grande, mas é grande até porque a Grayscale já é muito famosa dentro principalmente do meio das criptomoedas e dos investidores que querem investir em criptomoedas. E então eu acredito que a Grayscale vai ter alguma vantagem competitiva, a BlackRock vai ser o grande monstro, provavelmente a seguir a ter o ETF, e os outros todos terão ETFs, mas não na mesma escala. Só para vocês terem uma ideia, após o anúncio da vitória da Grayscale contra a SEC, Bitcoin subiu 7%, depois manteve-se ali mais ou menos, e depois desceu, 2 ou 3 dias depois, desceu até para valores abaixo do que estava antes. Porquê? Porque a SEC disse, ok, mas nós só vamos dar um novo parecer sobre os ETFs em outubro. E então, obviamente, a malta pensou, ok, se é só em outubro, então vamos lá vender e eu ganho aqui estes 7% que ganhei de um dia para o outro e depois logo vou outra vez atrás dos lucros. A questão, pessoal, é que apesar de eu não ser um expert
em termos legais, porque não sou, por experiência, por aquilo que eu costumo ver, será muito difícil a SEC não aprovar este ETF Spot da Grayscale nos próximos, 12 meses no máximo, e eu acredito que seja antes do que isso. Mas estas coisas às vezes demoram. E podem demorar porquê? Primeiro, porque a SEC ainda pode fazer o chamado appeal, que é basicamente dizer, não, eu não concordo com a decisão do tribunal, eu quero ir a um tribunal acima e levo esta nova argumentação. E aqui a SEC terá que conseguir arranjar uma argumentação válida que invalide o spot de Bitcoin, mas que não invalide o future Bitcoin. A partir do momento que estes são tão parecidos, isto vai ser mesmo muito, muito difícil para a SEC. É, para além disso, um grande problema para a SEC de um ponto de vista de influência institucional. E porquê? Porque a SEC acabou de perder o seu grande processo contra as criptomoedas, que foi o processo contra a Ripple, contra a XRP. E agora perder contra a Grayscale também. E se calhar tentar ir à luta e continuar a perder não vai ser bom. O que me leva a achar que a SEC daqui a uns tempos, muito provavelmente o que fará é: não consegues derrotá-los, junta-te a eles. Ok, provavelmente é isso que irá acontecer em algumas partes deste novo mundo, deste novo sistema financeiro. Depois o que se impõe aqui, pessoal, é como é que depois, vamos supor que a SEC não faz qualquer tipo de contra-argumentação e que a Grayscale ganha, então depois o que é que realmente tem que acontecer? Pode acontecer aqui algumas coisas. A primeira é, e aqui vai muito depender da decisão do tribunal, a Grayscale pura e simplesmente pode estar livre para passar o seu GBTC, portanto o seu fundo, para um ETF, de forma rápida, direta, limpa. A outra possibilidade é o tribunal de alguma vez forçar a que seja feito um novo pedido da Grayscale, no limite igual a este, para agora a SEC analisar e aprovar. O que não é, obviamente, nada bom para a Grayscale, e a Grayscale vai lutar contra essa decisão. Porquê? Porque se a Grayscale tiver que fazer um novo pedido, então os pedidos depois, por exemplo, da BlackRock ficarão, entre aspas, à frente na lista de espera. E depois, quando a SEC for analisar a da BlackRock, já leva em cima com a decisão deste da Grayscale e aprova o da BlackRock. Das duas, uma. Ou a BlackRock apostou nisto e então fez o pedido de spot depois da Grayscale e depois da Grayscale levar a SEC a tribunal e a BlackRock pode ser o primeiro ETF, ou então será a Grayscale de forma mais direta. Mas a questão, pessoal, nem sequer é essa, não é isso que nos importa. O que nos importa é: vamos ter, muito provavelmente, nos próximos meses, se calhar no início do próximo ano, algo assim parecido, teremos o primeiro ETF Spot de Bitcoin. E isto, de certeza absoluta, que numa fase inicial vai disparar, depois as pessoas vão vender para ganhar alguns lucros e aquilo vai andar assim. Mas a longo prazo, o boost que isto vai dar a longo prazo é excelente, porque é mais confiança. São grandes empresas a gerir, basicamente, o meu investimento de criptomoedas, que a maior parte dos investidores ou das empresas ou das instituições ou até dos governos pode achar que Bitcoin ainda é muito volátil, o que nos últimos meses não tem sido. E então o que podemos ter aqui é uma grande confiança graças a esse ETF. E quando principalmente a BlackRock tiver o seu ETF de Bitcoin, Bitcoin vai, de certeza absoluta, ganhar com isso. Não há a mínima hipótese. Vão entrar milhares e milhares e milhares de investidores, vão entrar se calhar bilhões de dólares no market cap de Bitcoin e Bitcoin vai subir. Eu acho que esta é uma das melhores notícias que tivemos nos últimos tempos, que ao juntar-se ao pedido de ETF da BlackRock, que é a maior instituição financeira do mundo, eles têm não sei quantos trilhões de dólares, é um valor verdadeiramente impressionante e ninguém consegue manipular o mercado tão bem como eles. Eles têm comprado muito Bitcoin e a partir do momento que tiverem o ETF, eles vão querer obviamente que Bitcoin suba. Pessoal, é uma excelente notícia. Deixa-me aí a tua opinião, diz-me o que é que achas. Espero que esteja tudo bem desse lado. Grande abraço, até à próxima.